Esse pessoal, acho que já deu tempo todo mundo dar uma olhadinha nesse material aqui. Né? Então, na verdade, eu queria mostrar primeiro esse material aqui, depois a gente. Deixa eu ver se eu tiro isso daqui. Mentira. Tá, então deixa. Então, esse materialzinho aqui fala um pouquinho aqui da história, dos principais aqui usos, né, da madeira no Brasil. É um trabalho aqui do professor João Márcio, né, e aí eu achei interessante mostrar também, traz algumas ilustrações interessantes aqui, né, essa aqui, por exemplo, um uso, exemplo da estrutura de madeira aqui, né, aplicada em obra de cobertura, um pouquinho do que a gente viu semana passada, né, e aqui já um estilo mais gótico, né, coisa mais clássica aqui, muito usado aqui em catedral, igrejas, né, e tal. Né, tem um breve histórico aqui do uso da madeira no Brasil, né, e fora também do país aqui, no pós-guerra, né, fala um pouquinho, traz um pouquinho das vantagens, né, que foi um pouco que nós falamos semana passada, das vantagens da utilização da madeira, né, é, na sequência que fala de algumas desvantagens também. Ah, sim, aqui interessante, os comparativos aqui, né, de resistência aqui, massa da madeira com outros materiais da construção civil. Né? Então a gente tem aqui resistência aqui, madeira, é, densidade, resistência e densidade barra resistência, né? De tração, compressão, né? Do aço, né? Na tração aqui também e concreto na compressão. Né? Então, concreto na compressão aqui, né? Tem 2,5, né? O aço aqui 7,8, né? E aqui a nossa madeira aqui, né? Tanto na tração como na compressão, vem aí com 1,2 aí toneladas por metro cúbico, né? Aliás, essa aqui é a densidade, aqui é a toneladas por metro cúbico aqui, de 30, né? A 110 a resistência, né? Na tração e 30 a 60 é, na compressão, né? Aí vem o aço aqui, né, a 250 e o concreto a 40, né? Então você vê que, na verdade, quando a gente compara, né, o concreto, né, com a madeira, né, então a gente tem aqui alguns ganhos com relação à madeira, né? Tanto na tração como na compressão. Então, esse estudo aqui é interessante aqui, né, para traçar esse paralelo, né? Lógico que as estruturas metálicas estão aí, né, disparado aí, né, na tração principalmente, né, mas é interessante a gente fazer essa comparação aqui de 30, né, a 110, 30 a 60 e o concreto está aqui na faixa dos 40 toneladas por metro cúbico. Lembrando aquela nossa comparação da semana passada, né, que há altas resistências, né, então o aço, né, tem uma menor durabilidade, vamos dizer assim, do que a madeira, né, a altas resistências, né? A gente viu isso no finalzinho da semana passada, no saldo da semana passada. Tá, então aqui alguns dados mais históricos, algumas coisas que a gente já tinha visto, tá? Então por isso que eu pedi para que vocês olhassem primeiro aqui, tá bom? Também falei aqui o fato dela ser heterogênea, né? Então, o material vem da natureza, então a gente tem aqui algumas diferenças, né? De um lote para outro. Falamos também das nossas, dela ser, ter diferenças, né? Com relação aqui, né? Aos direções radial, longitudinal e transversal.
com relação à umidade, né? A gente falou que ela é sensível, né, à umidade. Sim. Aí falamos aqui com relação a ela ser seca, né? Onde ela é considerada seca. Então, aqui no último parágrafo, que a gente fala que define-se para a madeira, né? Para a propriedade aí chamada umidade padrão, né? Em torno de 12%, sendo o teor de umidade aí que é tido como referência, né? Para a construção de estruturas em geral, né? Então, a umidade estando 12% para baixo, né, a gente pode utilizar e é considerada uma madeira seca. Aí depois algumas das retratibilidade, né, umidade, retratibilidade, algumas coisas a gente começou a falar das características físicas da madeira, né, falamos na semana passada, né. Ah, semana passada a gente apresentou um gráfico, né, que falava um pouquinho dessa retratabilidade, ou seja, quanto ela retrai, né? E aí nós vimos que elas um gráfico que inclusive mostrava, né, quanto menor a umidade, né? Então eu tinha uma retratabilidade. À medida que a umidade ia aumentando, né? Então a nossa retratibilidade ia diminuindo, né? Então ela é inversamente proporcional ali à umidade, né? E aqui, com relação a ela ser longitudinal, radial e transversal, então ela tem aqui maiores retratibilidades aqui na radial e na direção tangencial, né? Então na longitudinal, né, ela tem aí menores retratibilidades, ou seja, ponto 1 a ponto 4. Né? Então, na verdade, essa longitudinal, que é justamente o sentido que a gente costuma utilizar a madeira, porque é o sentido de corte da madeira, né, para o nosso uso na construção civil, ela é cortada no sentido longitudinal. Né? Então, justamente por isso, né? Porque é o sentido onde ela tem uma menor retratibilidade, tem uma maior resistência, certo? Então, por isso, ela é cortada sempre no sentido, né, dos veios. Deixa eu ver aqui, que é mais nos... Tá, aqui só está mostrando um pouquinho daquela estatística de cima, né? Aqui em cima do nosso desenho. Um comentário aqui sobre a durabilidade, né? Durabilidade das estruturas de madeira aqui, né? É bastante variável com as características de cada espécie, né? Então, destaca-se aqui como agentes aqui degradativos, né, da origem aqui biológica, né? Então a gente falou que tem os fungos, né, alguns fungos, cupins, né, algumas coisas que atacam a madeira, né? A gente inclusive comentou sobre a possibilidade de fazer alguns tratamentos, né, para poder existir tratamento de impermeabilização contra fungos, contra cupim, para aumentar a resistência com relação ao fungo. Então existe uma gama de coisas que podem ser feitas, né, em todas as estruturas, não só na estrutura de madeira, né, pode ser feita na estrutura de aço, né, no caso do fogo, né, para aumentar o tempo, né, de resistência da estrutura em altas temperaturas. Com relação aos defeitos da madeira, a gente comentou semana passada também, né, que então os nós, né, são extremamente prejudiciais, né, para o uso da madeira. Então, na verdade, é o caminho, né, a porta de entrada para fungos e bactérias e, né, para que haja degeneração, então, da madeira, né? Então, aquela nossa poda de levantamento para minimizar, para diminuir, né, o número de nós, então, na madeira.
Então, de nós é um defeito, né? Aqui o fendilhamento, né? É outro defeito da madeira também, né? Está sendo apontado aqui, né? Em questão de diminuir, né? A, a durabilidade, né? Então, está citando aqui os defeitos da madeira, né? Então, os nós, o fendilhamento, né? A abertura, né? Que no sentido dos veios da madeira aqui, né? Ah, encanoamento, né? Encurvamento. Então, todos aqui, né? São defeitos, né? Arqueamento, né? Torcimento, ou seja, né? Na verdade, quando a gente fala aqui desse arqueamento, torcimento, encurvamento, né? Mesmo o encanoamento, né? São fenômenos que ocorrem muito na presença de umidade, né? Então, na presença de umidade, então a madeira trabalha, né? E normalmente ela não volta, né? Se ela passar por um processo desse tipo, desses últimos quatro aqui, né? Então, normalmente ela não retoma, não retorna. Então, por isso, né, aquele nosso cuidado de trabalhar com madeira a 12% de umidade, né, porque se ela tiver acima disso, né, a madeira é considerada aí verde, né, então, na verdade, você não sabe qual o comportamento dela, né, uma vez que ela, mesmo depois que ela perca parte dessa água, ela não volta, né, no estado anterior. Aí depois a gente fala um pouquinho aqui das patologias, né? Um pouquinho das patologias da madeira, né? Os principais agentes de degradação. Então a gente falou aqui semana passada falamos só dos fungos, né? Então, ó, tem fungos, né? Os agentes biológicos, né? Fungos, insetos, né? Perfuradores aqui, marinhos, agentes físicos aqui, né? Causando aqui danos, patologias estruturais, danos mecânicos, os agentes químicos, né? A corrosão nas ligações, efeitos aqui na corrosão da madeira, e aí por diante, né? Deixa eu ver o que mais temos aqui interessante. Bióticos, né? E abióticos. Os abióticos aqui, os agentes atmosféricos, né? Ou meteorológicos, né? Então, inchamento, né? Retração da madeira, vento, raios, né? Então tem aqui, né? Uns principais agentes aqui que são degradantes aqui, encontrados aqui na madeira. Depois ele comenta um pouquinho sobre cada um, ou seja, os agentes bióticos e abióticos aqui, né? E dá uns exemplos aqui, né? Do aparecimento aqui, aparência visual da madeira, né? Degradada, né? Por bactérias aqui, né? E a aparência visual aqui da madeira degradada por fungos, né? Então, aparecimento de fungos também são que degradam aqui a nossa madeira. Ataque de cupins, né? Aparência visual aqui da madeira degradada aqui, inseto comum, cupins. Os agentes aqui abióticos, né? E aí, então, dos agentes abióticos, ele dá aqui um exemplo aqui, falando aqui da corrosão, né? De parafusos metálicos e ligação, né? Então, quando a gente fala de estrutura, né? Estrutura de aço, estrutura madeira, né? Quando a gente fala das ligações, então justamente nesse ponto, né? Onde a gente faz então o encontro aqui entre uma parte da estrutura e outra, com parafusos, né? Arrebites, solda, então essas são as ligações, né? As ligações é justamente esse encontro, né? Onde a gente lança a mão então de um desses
artefatos, né, parafuso, rebite, solda, né, para poder fazer, né, a ligação de uma parte com a outra. Bom, caiu, para variar aqui a minha apresentação, né? Tá bom, então a gente falava das ligações aqui, né? É, e das ligações como sendo aqui um problema, né? Para as estruturas de madeira, né? Porque nas ligações, por exemplo, pode acontecer então a corrosão, né? De parafusos, porcas, né? As peças metálicas, né? Tá. Depois falar um pouquinho aqui com relação ao fogo. Então, temperaturas aqui até 275 graus Celsius, né? Provocam a queimadura superficial da madeira com a liberação, então, de vapores d'água, né? Com temperaturas mais elevadas, começam-se um efeito de fumaça, de um resíduo aí sólido nas superfícies da madeira na forma de carvão, né? Esse carvão é um excelente isolante térmico, né?
ou seja, né, ele apresenta aqui no interior os elementos aqui da madeira e temperatura de retarda os seus efeitos, tá bom? Então, só para a gente, na verdade, completar um pouquinho do que a gente já tinha falado sobre a queima da madeira, né? É combustível, né? Combustível sólido. Então, efeito do fogo na madeira, né? Sua propagação é rápida, porém a formação de superfície carbonizada protege o interior da madeira e retarda sua degradação devido à combustão e à temperatura. Então, parte disso, né, explica um pouco daquilo que a gente comentou semana passada, ou seja, a altas temperaturas, né, ela se comporta, então, ela tem uma sobrevida, né, um pouco maior do que a estrutura metálica, né? Então, na verdade, essa nossa foto, essa nossa ilustração aqui está explicando o porquê, né? Na verdade, a proteção, né? Esse carvão que fica em volta dela, né? Acaba protegendo o interior da madeira e ela então acaba resistindo, né? A altas temperaturas durante um período um pouco maior. Tá. E aí, então, faço aqui umas perguntas, mas na verdade a gente não vai utilizar esse aqui como atividade, tá bom? Vocês fiquem à vontade aqui, tá? Para desenvolver o exercício, mas a gente não vai utilizar ainda como, pelo menos não por enquanto, tá bom? Esse exercício aqui como atividade. Tá joia? Tem 3 perguntinhas aqui, referente ao texto, né? E aí depois a gente volta aqui, né? Para ver. Acho que aqui era só isso mesmo, tá bom? Só para a gente revisar e relembrar um pouquinho do que a gente viu semana passada, tá bom? E aí, agora a gente vai lá para aula 2. Nossa aula 2, os tipos de madeira. Né? Então, hoje a gente fala um pouquinho dos tipos de madeira e já começa né, a apresentar para vocês a norma. Né? Então, aí já vai aparecer um pouquinho sobre a norma, a gente vai falar um pouquinho da norma. Tá bom? Acho que isso aqui mesmo. Então, semana passada a gente falou um pouquinho de cobertura, né, sobre cobertura, mostramos lá né, os nomes de algumas das peças, né, das estruturas de cobertura, né, e a gente começa aqui o nosso trabalho de hoje também, né, falando sobre as coberturas, né, já mostramos lá a cobertura do tipo mais gótico, né, de estilo catedral, né, igrejas, né, e aí então estrutura aqui mista, né? Madeira, né? Com aço. Então ela tem aqui, né? A maior parte das estruturas de madeira e as ligações, então, né? As ligações têm aqui particularidade aqui das estruturas de aço, né? Melhoram aqui, né? A condição aqui de encontro, né? Entre a madeira, entre uma parte da estrutura e outra, ou seja, as ligações, né? Tem o melhor resultado. Aqui uma ponte, né, também, né, usando aí esse artifício de usar madeira, né, e aço, né, então ela é toda travada aqui, né, com é, é, estruturas de aço também, né, todo um trabalho aqui de madeira e aço, também um trabalho muito bonito também, essa ponte. Esse aqui já é um estilo mais artesanal, né, ela é feita de bambu, né? Não suporta, né, lógico, a mesma carga da ponte anterior, né? Mas para pequenos vãos, então, né, também, né, e para pedestres, né?
Então, também funciona também muito, muito bom. O bambu, em contato com a umidade, né, assim como, né, a madeira, ele costuma também deteriorar, né? Então, vê que nos apoios, né, nós temos lá concreto nos dois lados, né? Então, não é interessante, né, o contato do bambu com a água, com a umidade, né? Ele não suporta aí um período muito longo aí na água, né? Então, outros exemplos aqui, né, de pontes também, e estruturas mistas, né, sempre utilizando madeira e aço, né? Outro exemplo, né, aí, um abuso aí da arquitetura, né, muito bonito, né, esse trabalho, né, estrutura de madeira, essa ponte. Uma outra vista dela aqui, né, pelo lado interno, né, e aí então a gente vê que ela tem uns travamentos, né, aqui em cima, né, tem os travamentos aqui de estrutura de aço, né, então trata-se aí também de uma estrutura mista também, né, aço e madeira. Bom, aí a gente cai um pouco naquilo que a gente trabalhou um pouquinho semana passada, né, que são as partes aí dos troncos, né, é, da madeira, né, então a gente já tinha falado aí sobre a casca, né, a casca interna, a casca externa, que servem de proteção, né, para a árvore, né, e as camadas de crescimento, né, comentamos até, né, sobre a coloração das camadas de crescimento, né, ou seja, dá para contar, né, quantos anos tem cada espécie ou cada árvore, né, em função aí dos anéis, do número de anéis, né. Aí aqui tem aí uma explicação aí também de cada uma das partes, né, que compõem aí, né, os anéis, discos de anéis aí das nossas árvores, né, é, medula, alborno, né, a parte do câmbio, né, a parte de casca interna, né, casca externa, cerne, né, e aí então a descrição de cada uma delas, né, medula aqui, miolo, né, o cerne aqui, camada mais densa, né, assim como a gente fez semana passada, falando de cada uma delas, né, o alborno é a camada aqui menos densa, né, mais jovem, o câmbio, as camadas mais finas, né, entre a casca e o alborno, e a casca aqui, a camada de proteção, né, da árvore aos fungos, né, regulagem de umidade, né, não deixa com que a árvore perca umidade para o ambiente, né, protege também das intempéries climáticas, né, então, ou seja, cada uma, né, tem uma função, né, cada uma aí das partes da árvore tem a sua função. E aí a gente chega aqui nessa nossa em uma das classificações, né? Porque semana passada, né, falei para vocês que essa nossa estrutura de madeira, ou a madeira, né, o material, ele tem uma série de classificações, né? Então, semana passada a gente viu uma classificação referente à densidade, né, ligeiro, né? A gente viu uma das classificações que a gente mencionou na nossa aula 1, né? Hoje a gente já vai falar de uma classificação importante também, porque essa classificação ela serve para distinguir, né, aí as madeiras duras das madeiras moles, né? E aí a norma, né,
leva essa classificação. Então, para a gente é importante entender, né, essa ativa. A semana passada, ela não tem a mesma não falo importância, né, não tem o mesmo peso, né, do ponto de vista de norma, né. Agora, essas que a gente vai ver hoje é importante, né, porque a norma, toda vez que a gente vai fazer a consulta, é preciso saber, né, se você está falando de uma espécie que é considerada madeira dura ou é uma madeira mole, né? Então, ela entra, né, em tabelas diferentes, né? O levantamento que foi feito é um levantamento diferente. Então, essa classificação aqui é interessante e importante do ponto de vista de norma. Então, vamos dar só uma olhadinha aqui nesse espelho, né? Então, classificação da madeira, né? Então, a madeira utilizada na construção civil, né, para função estrutural, né, é oriunda de árvores que são classificadas por seus aspectos aqui, né, anatômicos, né, e suas características, sendo, portanto, divididas aqui em dois grupos, né? Então, quais são esses grupos, né? Então, as coníferas, né, e as dicotiledôneas, né? A gente vai ver na sequência o que quer dizer isso, né, esses palavrões aqui, né? O que é uma árvore considerada conífera e o que é uma árvore considerada dicotiledônea. Então, as coníferas, né? Então, as coníferas são as chamadas madeiras moles, né? Então, pela sua menor resistência, né? Então, essa menor resistência, entre aspas, né? A gente vai ver a tabela, mas que assim, não é tão menor, né? Então, a gente vai entender isso, né? Então, madeiras moles, né? Chamadas coníferas, de menor densidade, né? Em comparação com as dicotiledôneas, que são as chamadas madeiras duras, né? E são típicas, né? Da região de clima frio, né? Então, cito isso aí como exemplo, né? Para as categorias, né? Então, o pinho do Paraná, né? E os pinos, né? Pinho e pinos são consideradas coníferas, porque são madeiras moles, tá bom? Então, um exemplo aqui, né? De uma área de plantio, né? De pinos, né? Então, essa área de plantio aí para construção civil, né? Então, na verdade, é uma área que sempre está sendo plantado o mesmo tipo de espécie aí, né? É uma espécie de clima frio, né? Ela se dá melhor no clima frio. E aí, se nós percebemos, então, percebemos a cultura, né? É, a gente só tem galhos, né? Nessa parte alta dela, né? Então, a importância de se fazer aquela nossa poda de levantamento, né? Porque os galhos na parte baixa só iriam causar os nós, né? E aumentar então o número de defeitos dessa espécie, né? Dessas árvores. Então é importante fazer a poda de levantamento. A poda de levantamento ajuda, né? Minimizar os defeitos, né? E ajuda também o crescimento, né? Das árvores. Aí aqui já um pinho, né? Então a gente viu lá os pinos, né? Os pinos, e aqui o pinho, né? Também considerada aí uma conífera, né? É, e aí ela tem já uma outra, né? Você vê que ela já tem já os galhos aí, né? Já não é uma cultura aí que a gente faz pelo menos tanta poda de levantamento, né? Nós vemos umas aqui atrás aqui, né, que estão melhores podadas. Essas aqui da frente, né, estão bem cheinhas aqui, né? Voltei. Tá. Bom, então vimos as coníferas, né? Então são consideradas madeiras moles, né? E dois exemplos, os pinos, né, e os pinhos, né? São consideradas aí madeiras moles. Aí a gente fala um pouquinho das dicotiledôneas, né? Então, o que são, né, dicotiledôneas, né? Então,
são chamadas aí madeiras duras, né, pela maior resistência. Então, na verdade, o que distingue aí, né, a conífera das dicotiledôneas é o nível de resistência, né? Ah, a, gente, a gente vai ver que existem uma gama de espécies grandes aí dentro das coníferas e dentro das dicotiledôneas, né? E aí, então, tem diversas resistências, né, dentro dessa gama de espécies, né? Ah, bom, resistem mais ao tempo, né? E normalmente não precisam de tratamento contra insetos, né? Xilófagos, né? Então, cupins, brocas, né? Pois possuem aí fibras tão traçadas que a água quase não consegue penetrar, né? E os insetos não conseguem comer. Então é interessante. A gente falou semana passada, né? Também de uma espécie que a gente estava usando para cobertura, né? Que por ser amarga também, os cupins não costumam atacar, né? Então aqui a gente vê um pouquinho aí do porquê, né? Do porquê eles não costumam atacar. Então, pela própria constituição, né, das dicotiledôneas, né? Então, são madeiras mais duras e aí não tão propensas aí, né, ao ataque por insetos, né? Por serem aí madeiras duras. Tem maior densidade devido a emaranhamento, né, das fibras, né, traçadas e aclimatizam-se, né, melhor em regiões de clima quente, né? Então, ao contrário das coníferas, né, as dicotiledôneas se dão melhor aí, né, nas regiões de clima quente. E aí, como exemplo, né, de dicotiledôneas, a gente pode nomear aí a peroba, né, peroba rosa, que a gente citou semana passada, na nossa cobertura, aroeira, eucalipto, ipê, maçaranduba, mogno, pau-marfim, né? E tem aí uma infinidade, a gente vai ver depois na norma, né? Mas assim, tanto as coníferas como as dicotiledôneas, existem aí infinidade de espécies, né? A gente vai poder trabalhar aí, né, com elas. Então, aprendemos aí mais uma classificação, né? Além daquela que nós falamos semana passada, das densidades, né? Hoje a gente falou um pouquinho aí com relação à resistência, né? Então, tem aqui a diferença aqui entre uma espécie e outra. Bom, sim, aí alguns exemplos, né? Alguns exemplos aqui das nossas madeiras duras aqui, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma. Tá, o Bruno, né? O Bruno de Paula está perguntando aqui se é possível tratar, né, as coníferas para ter uma resistência similar, né, à das dicotiledôneas, né? Supondo uma possibilidade de não ter a dicotiledônea. Bom, na verdade, a pergunta é muito importante aqui, né? Muito interessante aqui. O que ocorre é que a gente tem uma gama grande de espécies, né? Então, é pouco provável, né, que você não tenha nenhuma dicotiledônea para utilizar na região, né? Mas digamos assim, que realmente você não tenha, né? Então, que você vai ter que escolher uma conífera e vai ter que fazer o seu projeto, né, em cima de uma madeira considerada mole, né? Então, a gente pode pensar o quê? Né, em termos de tratamento, né? Primeiro, é a madeira considerada mole, então ela já é mais afeita à contaminação por fungos, bactérias, por cupins. Então, a gente já pode pensar que o tratamento, né, dessa madeira contra pragas, né, já tem que ser um tratamento mais efetivo, né? Então, a preocupação talvez não seja nem tanto com relação à resistência,
né? Porque, assim, dentro das coníferas, né? Se você só tem conífera, você vai procurar uma conífera que tenha uma resistência, né? Que você possa utilizar, né? Então, porque assim, quando eu falei lá que a diferença entre elas é a resistência, que eu falei assim, entre aspas, né? Por quê? Porque assim, existem uma gama grande de espécies e essa gama grande de espécies, uma diferença de resistência de uma para outra também é considerável, né? Assim como existem dicotiledôneas com resistências abaixo de algumas coníferas. Você entende? Ah, o professor está doido. Não, é verdade, certo? Então a gente vai ver a norma, você vai ver na norma lá que existem dentro da gama de espécies, né? Existem madeiras duras, né, com resistências menores que as madeiras consideradas moles, né? Mas aí o critério para que ela seja considerada dicotiledônea ou conífera não é só a resistência, né? Então a gente viu no nosso texto que é a resistência e a densidade, né? Então, resistência, densidade, o fato dela ser ter o emaranhado, o entrançamento ali das fibras, né? E não permitir entrada de bactérias, fungos, né? Então, tudo isso leva, né, a classificação para uma dicotiledônea, madeira dura, né? E uma outra espécie que não tenha essas resistências naturais aí contra fungos, né, tem uma baixa densidade, então também é considerada uma conífera, né? E aí essa conífera pode inclusive ter uma resistência maior, né, do que a própria dicotiledônea, tá bom? Mas a gente vai chegar, nós vamos. Ah, mas a pergunta foi muito interessante, tá? Porque aí deu a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Aí eu vou puxar aqui as planilhas, a norma e a gente volta, tá, a discutir isso. Interessante. Então, a aroeira, né, um exemplo, né, de cotiledônea, de madeira dura, ipê rosa, né, outro exemplo aí de madeira dura também. Joia. Bom, falar um pouquinho da umidade, né, propriedades físicas, a gente falou um pouquinho semana passada, né. Bom, é dada pela quantidade, né, de água infiltrada na madeira, segundo medida por meio de relação de porcentagem de água infiltrada em comparação com a sua massa, né, seca. Então, na verdade, a umidade, né, é igual a massa úmida menos massa seca dividido pela massa seca, né? Então, essa nossa formulazinha da física, né, que nos dá aqui a umidade, né, percentual. Aí, um dado aqui importante aqui também sobre massa específica, né? Então, propriedades, a massa específica pode ser aqui básica, né? Ou aparente, né? A básica, calculada através do quociente aqui entre a massa seca e o volume saturado, né? Por outro lado, a massa específica, aqui aparente, né? É calculada considerando isso aqui o volume de uma peça de madeira com umidade 12%. Né? Por que 12%? Porque 12% é a umidade ideal de trabalho para construção civil, madeira considerada seca, certo? De um modo geral, né, a madeira apresenta aqui massa específica aqui bastante reduzida, se comparada com outros tipos de materiais estruturais, né? Tal característica é bastante relevante aqui na etapa de especificação dos materiais que constituirão aqui a estrutura. Então, mais um complemento aqui com relação à massa, né? A massa básica, a massa aparente, né? E falando um pouquinho da umidade. Voltando a falar um pouquinho da retratibilidade, né? Então, característica relativa à diminuição, né? Retração das dimensões da madeira devido aí à perda da umidade, perda de água, né?
impregnada ou mesmo de inchamento. A madeira possui a maior retratibilidade na dimensão tangencial, seguida da direção radial, né? E direção axial, podendo variar aí entre 0, né, e percentual saturado até 30%. Então, a gente viu um gráfico, né, agora há pouco, né, falando um pouquinho naquele nosso material da nossa aula 1A, né, a gente viu um gráfico falando um pouquinho da retratibilidade, né, e aqui, então, mais um texto aqui falando para a gente dessa nossa unidade física aqui. Esse gráfico fala um pouquinho da retratibilidade, né, e aí de diferentes espécies, né. Então, ele está fazendo um seguinte tipo de análise aqui, ó. Direção tangencial, radial e axial de retração, né? Então, está mostrando aqui, numa determinada num tronco, né, num pedaço da madeira aqui, né, então, quais são os ranges, né, de retração, assim como a gente mostrou naquele nosso slide anterior, né, acredito que até naquela nossa aula 1A, né, onde ele fala lá que longitudinalmente, né, é a menor retração, né, então de ponto 1 a ponto 4, né, e aí então, na radial e na tangencial, nós temos maiores retrações, né, então, a gente sempre procura utilizar, e sempre frisando mais uma vez, né, as madeiras são cortadas, laminadas, né, longitudinalmente, né, a gente costuma utilizar sempre, longitudinalmente ela tem a menor retração, tem a maior resistência, então é a forma de utilizar, então, né, a nossa madeira, nosso material, né. Aí vamos dar uma olhadinha nesse nosso gráfico aqui, né. Então, esse nosso gráfico ele mostra aqui, né, as retrações aqui, né, e aí retrações de cada uma das espécies, né. Então, tem aqui a tangencial, a radial, né, e a longitudinal, né. Então, ó, você vê que a longitudinal, né, ela está aqui embaixo, né, é a menor retração que a gente tem, né. Então, ela está aqui embaixo aqui. E aí, aqui, ó, eu tenho, né, a radial, né? É isso? A radial, aqui, ó, né? E aqui eu tenho a tangencial, né? Então, quem... Vou sair aqui. Aqui. Quem tem a maior inchamento aqui, né? A gente está falando de retração, agora em nosso gráfico aqui está falando de inchamento em função do grau de umidade, né? Então, eu vou aumentando a minha umidade para cá, certo? Vou aumentando a umidade. E aí, então, ao contrário daquele nosso gráfico de semana passada, né? Aquele nosso gráfico de semana passada, ele estava mostrando a retratibilidade. Esse aqui está mostrando o inchamento, né? Então, o maior inchamento eu tenho aqui, ó, da minha espécie é o carvalho, né? O carvalho brasileiro, né? Então, o carvalho brasileiro chega aqui a 14% de inchamento, né? Na tangencial, né? O Marcelo está perguntando, peraí, umidade de 30% após isso estabiliza? Na verdade, Marcelo, exatamente, né? Porque assim, ó, se a gente vê, no nosso slide anterior aqui, ó, né? Ele falou aqui, ó, que a retratibilidade também, né? É o percentual aqui saturado de madeira de 0 a 30%, né? Então, a gente sai aqui do 0 até o 30%. Do 30%, você vê que ela, né, se estabiliza aqui, ou seja, eu não tenho mais acréscimo, ela não consegue ganhar mais água, né? Então, de 0 a 30% só, né? Bom, e aí,
falei para vocês, então, que aqui eu tenho aqui o meu tangencial, aqui o meu radial, certo? E aqui o número 1 é o meu carvalho brasileiro, certo? O 2 aqui é o eucalipto, certo? E o 3, o pinho brasileiro. Né? Então, as minhas 3 espécies, né, com relação a esse eixo. Qual eixo, professor? O tangencial, certo? Então, os 3 primeiros aqui, certo? Fazem referência ao tangencial. Esses meus 3 de baixo, certo? Esse, né, é o radial. Né? Então, ó, já no radial, o carvalho brasileiro, né, ela tem a menor umidade, né, menor inchamento, vou colocar assim, né, em função aí em comparação, aliás, das outras duas, né? Então gozado. Numa direção, né? Numa direção, ela tem a maior, 14%, né? Na direção tangencial. Na direção radial, ela tem a menor em comparação com as outras duas. Ah, e já se inverte, né? Porque aí depois o próprio eucalipto, né? O próprio eucalipto que estava em segundo, né? Aliás, o eucalipto se mantém, o eucalipto estava em segundo, né? Passa a ser aqui o primeiro, né? Em termos radiais aqui, né? Ele tem aqui o maior inchamento, né? Nesse raio, no radial. Né? E o que teve o menor inchamento na tangencial, né? Fica aqui intermediário, né? Do ponto de vista aqui do inchamento aqui radial. Né? Então teve ali uma inversão ali, né? Dos valores ali, né? Das espécies. Né? Então eu tive 1, 2 e 3 aqui do eixo tangencial, né? E tive 2, 3 e 1, né? No radial. Né? E aí, então, na comparação do longitudinal, então, a gente tem, né, a menor, né, menor nichamento, né, ou seja, a menor variação, né, se dá, então, no eixo longitudinal. Ah, bom. Bom, essa aqui a gente já tinha falado também, né, os cortes analisados, né, tangencial, radial. Ah, o modo de elasticidade. Né? O modo de elasticidade é um dado também que foi ensaiado, né, em laboratório e a, a, a norma, né, nos traz o módulo de elasticidade para cada espécie. Né? Para cada espécie também, um dado muito bem ensaiado também em laboratório aí, para que a gente pudesse, então, constituir essa tabela, né, essa norma. Então, os módulos de elasticidade são definidos aí em função do tipo de esforço, né? Se é paralelo, normal, as fibras, né? Flexão, torção. Para madeira, há diversos tipos de módulo de elasticidade, que dependem, né, do tipo de esforço e da direção, né, do mesmo em relação às fibras. Né? Então, o módulo de elasticidade básico, né, é na direção longitudinal, na compressão ou tração, né? Paralelo às fibras. Então, a gente já começa a se habituar com esses dizeres, né? Porque assim, nós vamos usar, né? Vamos fazer dimensionamento da nossa madeira, nosso material, tração e compressão, e vamos usar, né? A madeira paralela à fibra. Né? Então, tração, compressão, vamos usar a madeira paralela à fibra. O que quer dizer isso, professor? Por que assim paralela à fibra? Né? Paralela à fibra, eu estou falando que eu vou usar sempre a minha madeira aqui cortada no sentido longitudinal. Tá? É isso que eu estou dizendo, sempre paralelo às fibras da madeira. Tá bom? Sentido longitudinal. Tá? Então, ela é, né, anisotrópica.
né, tem uma anisotropia, né, na madeira, nosso material. Então, a madeira, ela é anisotrópica, ou seja, possui diferentes propriedades em relação aos diversos planos, né? Então, a gente já viu isso a semana passada, né? Estamos batendo aí um pouquinho em cima, justamente pelo fato, né? A gente está vendo a diferença de comportamento em relação ao inchamento, a retratibilidade, a resistência, a gente vai ver, tem diferença de resistência, né? Mas isso, a diferença de resistência, nós já estamos habituados, os engenheiros já estão habituados, porque normalmente, tração com pressão, você tem uma resistência maior, né? A flexão e a cortante, normalmente a resistência é um pouco menor, a gente já está meio que habituado com isso, né? Mas a madeira, ela tem essa diferença de comportamento com relação, né, aos seus índices físicos aqui, né? Então, não há simetria, né, da propriedade em torno de qualquer eixo, né? Então, aí, mais uma vez, né, aí frisando, né, os nossos eixos, né, X1, né, ou seja, longitudinal aí, né, paralelo às fibras, né, o X3, né, e o X1, né, X1, X2, X3, né, ou seria tangencial, longitudinal, né, e radial. Falando mais uma vez aqui das vantagens, né, da madeira, né, não é que puxar a sardinha para o nosso lado, não, né, mas realmente é, é um material realmente vantajoso do ponto de vista da utilização, né, encontrado em abundância na natureza, né? Resistência mecânica aos esforços de tração, compressão e flexão, né? Tem uma boa resistência mecânica, né? Alta resistência mecânica, tração, compressão e flexão. Alta resistência mecânica quanto comparado aí ao seu peso próprio, né? Porque ela tem baixo peso próprio, tem densidade, baixa densidade, quando comparada com outros materiais, né? Resistência a choques, né, e carga dinâmica, absorvendo aí impactos quando aplicados a outros materiais, pode gerar aí colapso de elemento. Fácil trabalhabilidade, né, devido ao seu simples mecanismo de ligação, né? Semana passada a gente até falou um pouquinho que não exige, né, uma mão de obra especializada, né? Ou seja, trabalhar com madeira para cobertura, para construção civil, para taponamento, né? Então você encontra mão de obra abundante no mercado, né? Não é uma coisa assim difícil de encontrar, né? E ela é bom isolante térmico e acústico, né? Também a gente chegou a comentar, né, semana passada, quando falamos das vantagens da madeira. Aí um pouquinho das ligações, né? Ligações em elementos de madeira. Então, a gente vê aqui um processo aqui, madeira e com ligações aqui em aço, né? Então, também similar ao que a gente viu nos slides anteriores, né? Então, fazer, né, a ligação com madeira e aço, porque aumenta, né, a resistência aí nesse ponto de encontro, né, das estruturas. Aí mais um exemplo, né, de cobertura, né, utilização de madeira para cobertura, né, também é um acabamento muito bom, né, dispensa, né, forro, dispensa qualquer coisa e ela tem um acabamento muito basta você fazer ali, invernizar e tratar essa madeira, ela fica, né, tem uma ótima apresentação, né, uma ótima apresentação.
mais um detalhe aqui, né? Aqui, as ligações aqui, madeira, né? Só com madeira fazendo uso, né? Dos parafusos aqui, né? Para ligação, mas aqui, ligações com madeira, não utilizando as placas, né? De aço. O que a gente vê aqui, detalhe aqui, é a iluminação, né? É a iluminação. Então, aqui é madeira, ligações de madeira com madeira mesmo. E aí, fala um pouquinho das desvantagens, né? A gente falou semana passada, vamos voltar a falar aqui das desvantagens. Então, ela é um material higroscópico, né? Então, higroscopicidade, né? O que quer dizer isso? Né? Então, ela absorve e devolve umidade, né? De forma a se equilibrar com o meio ambiente. Então, quando o meio ambiente, né, tá úmido, né? Ela absorve umidade, né? Ela quer ficar ali tal e qual o ambiente, né? Quando ele cita aqui o equilíbrio, né? Então, o ambiente está úmido, ela absorve umidade, né? E quando o ambiente seca, então ela perde umidade para o ambiente, né? Então, eu citei até semana passada, né? Aquela nossa porta que de vez em quando pega, né? Então, em determinada época do ano, né? A porta abre e fecha, que é uma maravilha, né? E tem um determinado momento que ela cisma de pegar, né? O que acontece com essa porta, né? Então, material higroscópico, né? Então, no tempo frio, úmido, né? Ela ganha umidade e no tempo seco, então, ela perde umidade e retrai, né? Tempo úmido, ela ganha umidade e incha, né? No tempo quente, ela perde umidade e retrai. Bom, então isso é considerado uma desvantagem, né? Aí para a madeira, né? Então ela e além disso, ela tem aqui a combustibilidade, né? Então é um material combustível, né? Considerado aí, né? Combustível sólido, né? É vulnerável ao ataque de insetos, fungos, né? E se não for tratada adequadamente. Então a gente já falou da retratibilidade, né? Dilatação e retração de acordo com a umidade, né? E temperatura do ambiente. A heterogeneidade, né? Então, o fato de ser um material da natureza, né? Então, um material heterogêneo, né? Então, tem aí imperfeições, né? De estrutura, né? Em seus estados planos aí. Tá? Então, nunca a gente pega lá, vai ser igual, né? Então, não é um padrão, né? Existem N diferenças aí, né? Porque é um material heterogêneo que vem da natureza. Limitação, né? Quais são as limitações aí dimensionais, né? Seções transversais, né? E padronizadas, né? Então, quando você pega uma estrutura de aço, né? Então você tem, né, N perfis, né? Então que você conhece a bitola, que você conhece, né, as dimensões dos perfis. Já a madeira você dimensiona, né? E aí vai solicitar um perfil similar àquele, né? Ou vai, né, laminar, trabalhar para que você fique com uma tora das dimensões que você necessita, né? Ah, tá. O material é anisotrópico, né? Anisotrópico, né? Então possui aí diferentes propriedades para cada plano ou direção, né? Então, para cada plano ou direção, como a gente viu no nosso gráfico, né? Ela pode ganhar água, né? E aí inchar, né? Em determinado sentido, né? É, e, e menos em outro sentido, assim como a gente viu naquele nosso gráfico, né? Onde a gente mostrou as nossas três espécies aqui: o carvalho brasileiro, o eucalipto e o pinho brasileiro,
né? Então, com a mesma, expostas ali a mesma umidade, né? Por exemplo, né? Quando eu tenho aqui 10% de umidade, né? Elas têm características diferentes, né? Cada uma delas, né? A 30% de umidade, né? Você vê, elas têm características completamente diferentes, né? E mesmo uma mesma espécie, né? Ou seja, ela não tem, ela tem a máxima e máximo inchamento, né? No caso aí do carvalho brasileiro, né? Ela tem um máximo inchamento na dimensão tangencial, né? E tem um mínimo inchamento na direção radial, né? Então, isso é a mesma espécie, né? Então, o fato dela ser anisotrópica, né, é exatamente essa característica, né? Quando a gente pega uma outra espécie, por exemplo, né, o eucalipto, né? Então, o eucalipto, em uma dimensão, ela tem ali uma na dimensão tangencial, né? Ela tem ali uma inchamento mediano, né? Quando você busca na dimensão radial, o inchamento dela já é máximo, né? Então, esse tipo de característica, né, é que traz com que o material é anisotropo. Ele tem uma característica diferente, né, para cada corte, para cada perfil que você analisar, né? Então, tangencial, radial e longitudinal, né, ela tem comportamentos diferentes, né? É isso que a gente fala aí da anisotropia. Joia. Tá. Aí a gente falou aqui das desvantagens, né? Então, o material aqui, ele pode ser, né, atacado, né, por cupins, né? Então, a gente vê aqui um ataque de cupins aqui, né? Provavelmente uma madeira não tratada, né? Então, os bichinhos se alimentando aqui. Né? Aqui, né, patologia aqui dos elementos de madeira, né, são fungos, né? Então, ataque por fungos também, né? Muitas vezes em função de umidade, em função de, né, existe o ataque de fungos. Joia. Bom, daí a gente fala um pouquinho da terminologia, né? Então, é, eu falo com a 12%, eu chamo de madeira seca, né? Então, né, qual é essa terminologia? Aí já é a terminologia utilizada pela norma, né? Então, a nossa norma, né, é a 7190, né, que a gente vai utilizar para fazer os nossos dimensionamentos, tração, compressão, pressão, flexão. Então, já é assim de acordo com a norma, né? Então, as terminologias da norma. Então, madeira verde, né? Então, caracterizada aí por uma umidade igual ou superior, né, ao ponto de saturação, ou seja, umidade em torno de 25%. Né? Então, se eu tenho uma umidade ali em torno de 25%, a minha madeira é verde, né? Tendendo a empenar mais fácil, né? Além de ser mais susceptível, né, a fungos e insetos. Né? Então, quanto mais úmido, né, a gente falou do ataque aqui de fungos, né, pela umidade, né? Então, quanto mais úmido, né, aí tem mais suscetibilidade a ataque de fungos e bactérias, né? Então, essa é a nossa madeira considerada verde. Ah, madeira seca ao ar, né? Então, é um termo utilizado, vocês vão escutar bastante isso, tá? Madeira seca ao ar, né? Então, o que, que é isso, né? Então, caracterizada por umidade admitida nas condições atmosféricas, né? Local, ou seja, a madeira, né? É a madeira que atingiu um ponto de equilíbrio com o meio ambiente, né? Ou seja, NBR 7190, né? Considera um valor de 12%. Né? Então, madeira que ao ar livre ela tem ali 12% de umidade, né? É uma madeira considerada seca. Legal. Então, aqui a gente já extraiu da norma, né?
classes de umidade, né? Madeira versus ambiente. Então, a gente tem aqui classe de umidade de um lado, né? Então, classe de umidade 1, 2, 3 e 4. Né? Na coluna central, né, a gente fala um pouco do ambiente, né? Umidade relativa, né, do ambiente aqui é menor ou igual a 65%, né? Entre 65 e 75. Bom, o 1, né, que é considerado seco, né? Então aí é menor que 65%. Umidade relativa aí, né, menor que 65%. Classe de umidade 2, que fica entre 65 e 75, né? A umidade de equilíbrio, né, da madeira é 15%. É, classe de umidade 3, né, entre 75 e 85, né, que tem uma umidade de equilíbrio ali da madeira em 18%, né, e aquela que a gente viu que é considerada a madeira verde, né, classe de umidade 4, né, então ela tem uma umidade ali, né, umidade relativa do ambiente, em termos de, ou seja, maior que 85%, né, durante um longo período, né, e aí então umidade de equilíbrio aí da madeira é maior, né, ou igual a 25%. Então é uma classificação aí, né, de umidade com relação aí às umidade versus ambiente. Bom, aí um pouquinho da resistência, né? A gente falou um pouquinho aí que as dicotiledôneas têm resistência um pouco maior, né, do que as coníferas, né? Então a gente vai falar um pouquinho da resistência agora. Leandro está perguntando aqui, se estiver nesse equilíbrio, a resistência e ou durabilidade não se comprometeria, compromet, não está comprometida, não é comprometida de nenhuma forma? Sim, Leandro, tá? Porque na verdade, se você for trabalhar com madeiras que não estejam secas, tá bom? Então, ela pode apresentar defeitos como aqueles que a gente falou, né? Do torcimento, né? Então, pode apresentar problemas sim, tá bom? E comprometer não só a resistência, mas a própria peça mesmo, né? A estabilidade da peça, tá bom? Joia. É, bom, vamos falar um pouquinho dessa nossa classe de resistência aqui, né? Então, estabelece aqui nas classes de resistência da madeira as propriedades físicas mais importantes, né, das mesmas, como por exemplo, né, densidade, né, de massa básica, densidade aparente, modo de elasticidade e resistência à tração, compressão, né, paralela à fibra. Então, a gente vai ver que a nossa norma, ela traz todos esses dados. Ah, não acredito, caiu de novo. Traz todos esses dados, tá bom? Densidade, massa básica, módulo de elasticidade e as nossas resistências aqui. Não, faltando um tiquinho, tá quase no fim aqui, povo. Peraí, deixa eu ver, voltar aqui. Tá aqui, tá aqui.
Tá bom. Então, aí a gente falava, então, da classificação das resistências, né? Que esses dados, então, são dados que são fornecidos pela nossa norma, aparecem lá na nossa planilha, né? A gente abrir a norma, a gente vai ter esses dados para cada espécie, né? Cada espécie de cotiledônia, cada espécie conífera, vai ter lá densidade básica, aparente, modo de densidade, resistência, atração, compressão, certo? Tá. E aí, a gente já começa a apresentar para vocês, então, um pouquinho da norma, né? Então, a gente, vamos analisar aqui com calma essa nossa norma aqui. Bom, o que, que a gente apresenta aqui para vocês, né? Inicialmente, vamos pensar aqui na nossa tabelinha de cima aqui, né? Então, ó, uma tabela, né, da classe de resistência aqui das coníferas, né? Então, lembrando, né, que as coníferas, que são as coníferas? Né? São aquelas nossas madeiras consideradas moles, né? Madeiras moles. Então, vamos olhar, ó, o que, que vem na norma, né? O que, que a norma nos diz aqui? Então, que as coníferas, né, elas têm aqui, a gente sempre vai analisar do ponto de vista da madeira seca, né? Então, já vem aqui, ó, escrito aqui, coníferas, né, valores de condição padrão de referência, umidade 12%, certo? Então, a gente parte por isso, a gente vai atrás, vai comprar madeira seca, vai utilizar a madeira para uso da construção civil, né? O padrão é 12%, né? Então, a norma já traz isso para a gente, tá bom? Bom, depois, estamos falando de uma conífera, certo? Então, o que, que isso quer dizer, né? É a madeira mole. Então, essa madeira mole, ela se classifica aqui, ó, C20, C25 e C30, né? Então, o que quer dizer essa classe, né? As coníferas, né? Elas têm classe C20, C25 e C30. Isso quer dizer que ela tem um FCOK. O professor já começou com mandracareia. O que é FCOK? FCOK, né, é resistência à compressão paralela à fibra, né? Então, ó, a gente lê aqui, ó, tá? Aqui, tá? E tem o nome do lado aqui, ó, tá bom? Para você falar que o professor não tá sacaneando, né? Então, ó, FCOK, né? FCOK, então, é o nosso resistência de compressão paralela à fibra, né? Então, as nossas coníferas, ela tem lá, né, C20, né, quer dizer que ela tem 20 megapascal, né, de compressão, né, compressão paralela à fibra. E ela tem um FVK. O que é FVK? Resistência de cisalhamento paralela à fibra. Né? Então, com relação à compressão, né, ela é 20. Com relação ao cisalhamento, né, ela tem 4 megapascal. Né? Então, a madeira, né, ela tem uma ótima resistência à tração e compressão. Né? Para o cisalhamento, a resistência já cai vertiginosamente. Né? Então, a gente vê que aqui ela cai menos de um quarto. Né? Então, já aprendemos aqui, ó, né, o que é FCOK, o que é FVK, né, porque não muda muito das outras matérias que a gente viu, né, o Creto, né, então não muda muito essa nomenclatura, né, e o nosso modo de elasticidade, né, o nosso E, né, então o nosso E também, o nosso EC0, né, que é o nosso valor médio, né, do modo de elasticidade na compressão. Depois a gente traz aqui densidade básica e densidade aparente. Né? Então, a nossa norma, né, ela foi ensaiada dessa forma e ela traz esses dados. Aqui só está a compressão e o cisalhamento, mas a gente vai ver uma outra tabela que fala um pouquinho também da tração, certo? A gente tem outros dados também, tá bom? Tá. Então,
vamos lá, para C20, né, para a classe C20 das nossas coníferas, né, então eu tenho 20 megapascal na compressão, 4 megapascal no cisalhamento, né, e valor médio, né, da elasticidade de 3.500 megapascal, né, 3.500 megapascal. Para a classe C25, né, eu tenho 25, né, megapascal, né, na compressão, 5 megapascal no cisalhamento e 8.500 megapascal no módulo de elasticidade, né? E para o C30, né, 30 megapascal, né, na compressão, 6 megapascal na cortante, né, no cisalhamento aqui, e 14.500, né, megapascal do módulo de elasticidade. Então, essa aqui é a nossa tabelinha referente à conífera, né? Quando a gente pega a tabela referente à dicotiledônia, né, as dicotiledôneas, que são as madeiras consideradas madeiras duras, né, então o que, que vai acontecer? A gente vai pegar aqui e vai perceber, né, que a nossa coluna da classe, né, então a coluna da classe, ela vai até os 60, né? Então, ou seja, classe C20, C30, C40 e C60, né? Então, eu tenho classes de madeira ou espécies, né, dicotiledôneas que têm resistências superiores, né, às coníferas, né? Então, isso é esperado, né? Tanto é que existe essa distinção entre madeiras moles e madeiras duras, né? Então, ótimo, né? Mas também, né, eu posso ter, até para voltar àquela nossa discussão, né, da pergunta que o nosso amigo fez, né, é, também eu tenho, por exemplo, madeiras aqui, ó, C30, que são coníferas, certo? E tenho madeiras C20, certo? Que são dicotiledôneas, ou seja, né, não é só a resistência, o critério, né, para a gente utilizar chamar classificar, né, classificar a madeira como conífera ou dicotiledônea, né? Mas vamos ver a coluna das densidades, né? Até porque a gente falou lá, né, o professor falou que as dicotiledôneas têm um entrançamento maior das fibras e que é uma dificuldade de entrar, de proliferação de bactérias, fungos, cupins, né? Como é que é isso, né? Vamos olhar nessa tabela, quando a gente olha a densidade, né? Então, ó, mesmo aqui, ó, na dicotiledônea, né? Essa nossa tabela de baixo é a tabela das dicotiledôneas. Quando eu olho aqui, ó, essa minha tabela das dicotiledôneas, e eu vou olhar as densidades, né? Eu tenho uma densidade básica, né, de 500 e uma densidade aparente de 650. Olha a densidade, né, da C30, né, da conífera. Densidades inferiores, né, às densidades da dicotiledônea, né? Então, será que a Amanda chegou agora ou não? Beleza, vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, a gente. Tudo bem? Tranquilo aí? A Amanda está com o microfone aberto. Vamos ver aqui, ó. O Leandro fez uma questão aqui. Vamos aproveitar aqui o break. Ah, sim, na verdade, para explicar aqui
Acho que, na verdade, não é eco, é que a Amanda está com o microfone aberto, tá bom, pessoal? Se a gente consegue que ela feche o microfone aí, seria legal. Acho que deu, que deu. Deu? Não. Bom, vamos lá. Então, do ponto de vista das densidades, né, quer dizer exatamente que quanto maior a densidade, eu vou ter menos possibilidade de entrada de bactérias, de entrada de fungos, né? Então, mesmo uma... Ô, Amanda, seu microfone tá aberto aí. Ela não percebeu, não, cara. Sem graça. Não vi graça. Só, a Mari tá te ligando, amor. A Mari. Ainda bem que a Mari ligou pro Mo. Ainda bem. Meu Deus do céu. Ainda bem. Salvou a gente, né? Bom, então tá bom. Então, pessoal, a gente tinha uma pergunta, né, referente ao quê? Às densidades, né? As densidades. Então, as nossas densidades aqui das dicotiledôneas, né, são densidades maiores, né, do que a maior densidade, né, da classe C30, né, lá da nossa conífera, né? Então, respondendo ainda, né, para a gente fundamentar, né, a resposta que eu dei lá para o nosso amigo com relação às coníferas, né, e as dicotiledôneas. Então, qual foi a pergunta que ele fez, para a gente relembrar aqui, né? Ele perguntou, mas e se eu não tiver nenhuma dicotiledônea, né, na região? Né? Então, bom, se você não tiver nenhuma dicotiledônea, você vai procurar, né, uma conífera, né, que se enquadre, né, dentro do seu projeto, em termos de resistência, né? Ele vai ter problema? Vai ter problema do ponto de vista de densidade, né? Porque a gente lembra que, como elas têm uma menor densidade, então ele vai ter que fazer um melhor preparo, ou seja, ele vai ter que colocar anti-umidade, antibactericida, certo? Então, o tratamento, né, vai ser um pouco mais custoso, talvez, né? Do ponto de vista que se ele tivesse uma madeira, uma dicotiledônea, né, que já tem uma densidade maior, ou seja, ela é menos susceptível a pragas, né? Então o tratamento é mais light, né? Vamos dizer assim, né? Então só para a gente justificar aí, né? Aquela nossa resposta, né? Bom, vamos continuar aqui analisando essa nossa tabelinha aqui das dicotiledôneas, né? Então, eu tenho aqui C20, né, que são resistências inferiores, né, à minha C30, né, lá da minha conífera, porém com densidades maiores, né? Ah, depois, eu tenho aqui, ó, a minha C30, certo? Que a minha C30 praticamente empata, né, uma conífera, né, C30 e uma dicotiledônia C30, eu tenho 30 megapascal de compressão, né, tenho 5 megapascal de cisalhamento, né, quando que na conífera eu tinha 6 megapascal ali no cisalhamento, né? Tem o mesmo módulo de elasticidade, né? 14.500, né? 14.500 em um, 14.500 no outro, né? Porém, as densidades, né, são bem maiores.
Tá? Então, quando a gente escolhe uma madeira dura, né, para usar na nossa cobertura, não é à toa, certo? É justamente pensando em que ela resiste melhor a ataque de bactérias, fungos, cupins, entende? Ela tem além de ela ter, que ela pode ter uma maior resistência, né, mas ela tem com certeza uma maior densidade, né? Bom, depois a gente passa aqui para o nosso C40, né? Então, C40 já tem uma resistência à compressão maior, né, do que as coníferas, né? Então, a dicotiledônia C40 tem 40 megapascal, né, de compressão, 6 megapascal de cisalhamento, né? Tem um módulo de elasticidade de praticamente 20 mil, né, 19.500, né? E uma densidade básica de 750 quilogramas por metro cúbico, né? E uma densidade aparente de 950 quilogramas por metro cúbico. E a última linha aqui da nossa tabelinha das dicotiledôneas, a nossa C60, né? Então, eu tenho aqui resistências à compressão aqui de 60 megapascal, com resistência de cisalhamento de 8 megapascal, né? E um modo de elasticidade, né, de 24.500 megapascal, praticamente 10.000 megapascal a mais, né, do que a minha C30, né, lá da conífera, né? Então, 10.000 megapascal a mais, né? Aí temos uma pergunta do Alan aqui. Sim, vamos falar aqui para o Alan qual é a diferença entre as densidades, né? Então, Alan, na verdade, a gente está falando aqui, entre as densidades, né? Tá, eu acho que ele perdeu aquela explicaçãozinha lá entre a básica e a aparente, né? A gente falou no meio do texto aqui, tá bom? A gente volta a falar disso. Na verdade, o que a gente está colocando aqui, né, é que quanto maior a densidade, né, então eu tenho entrelaçamento maior das fibras, né, e aí então eu preciso de um menor tratamento, né, menor tratamento. Mas realmente no meio do texto eu falei um pouquinho sobre as densidades básicas e aparentes. Depois eu dou uma voltadinha lá, tá? Inclusive eu tenho tem um paperzinho que eu falo que eu preparei só para falar das densidades. Vou ver se eu já puxo ele aqui e a gente já aproveita e já mata isso também, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui na próxima. Tá, aí aqui, né, na verdade, eu não falo nenhuma novidade, certo? Porque as outras que a gente já comentou, né, eu coloquei ali uma tabela em cima da outra, né, para a gente poder fazer as comparações, né, das classes, né, e das existências, né, das classes das existências. Aqui, acho que tudo que está aqui a gente já falou, já falamos né, o que é, né, os FC0, o SVK, o SCOK, as existências básicas, resistência aparente e módulo de elasticidade, a compressão. Aqui, a tabela da dicotiledônia também a gente já, né, esgotou aqui também. Aproveitei, falei tudo quando estavam as duas juntas ali, né? Aí agora já, né, lembrando, né, que sempre, né, eu vou trabalhar com a madeira seca. Então, tanto em uma, né, na dicotiledônia, como lá nas coníferas, então aparece então o nosso 12%, né, que é a umidade de trabalho para a construção civil, que é trabalhar com madeira seca, certo? Para que ela não trabalhe, né, não tenha aquele torcimento, né, aquele se comporte com uma madeira verde, né? A verdade é essa. Tá, e aí a gente volta a falar um pouquinho das coberturas, né? Estruturas de madeira telhado, né? Que foi, na verdade, a gente começou
o nosso assunto semana passada falando dessas coberturas, né? E aí acho que hoje a gente vai acabar falando delas também, né? Falando das coberturas, das telhas, das ripas, dos caibros, das terças, né? Então a gente mostrou com a estrutura de apoio, né? Então de baixo para cima ali, né? As terças suportam os caibros suportam as ripas suportam as telhas, né? Então nossa estrutura de apoio aqui da nossa cobertura. Né? E aqui tem algumas novidades aqui, né, com relação aqui ao nosso telhado, né? Então aqui é uma tesoura simples, né? Aqui à esquerda, né? Uma tesoura simples, né? Uma tesoura simples com as o que está escrito aqui, gente? Nem eu. Escoras. Ah, tá. Tesoura simples aqui com as colunas, tesoura simples aqui com tirantes, né? E escoras, né? Então, aqui escoras, né? Depois, tesouras com lanternim, né? Tesouras com lanternim e uma tesoura sem linha. Então, na verdade, são tipos, né, de tesouras aqui, né? Uma variação aqui de 6 tipos de tesouras com lanternim, com escora, com tirante, né? Com lanternim, sem linha, né? Então, são tipos de tesouras diferentes. Depois a gente fala um pouquinho aqui sobre os tipos comerciais, né? Então, o que a gente encontra no mercado, né? A gente vai no mercado lá, o que está lá, né? A pronta entrega para a gente, né? Bom, com relação às pranchas, né? Pranchas aparelhadas e pranchas brutas, o que a gente tem? Então, tem lá prancha de 6x20, 6x25, 6x30, 6x40, né? 8x20, 8x25, 8x30, 8x35. Então, essas são as pranchas que a gente encontra no mercado, né? Os caibros, né, de mercado, assim, já são o aparelhado e bruto 5x6 e 6x8, né? Os pilares aí, né, os aparelhados e brutos 10x10, 15x15, 20x20, né? Então, isso são os produtos que a gente encontra mais comumente aí no mercado. Os tabuados aí, né? De cedrinho e pinos, né? Então, de 2,5 por 15, 2,5 por 20, 2,5 por 25, 2,5 por 30, né? Então, esse é o que a gente encontra aí no mercado. As vigas, né? Vigas aí, aparelhada e bruta, né? 6 por 12, né? E 6 por 16. Né? Com relação às ripas, né? Ripas e ripão, né? Aparelhado e bruto. Né? Então, 1,5 por 5, 2,5 por 5. Né? E os eucaliptos roliços, né? Muito utilizado aí para escora, né? A gente encontra em vários tamanhos também, né? Na maioria dos depósitos de construção, né? Tamanhos variados aí, questão de escolha, né? E os lambris aqui, né? Forro aqui, né? Extra mescla, manta, né? Então também que a gente encontra no mercado. Joia. Tá bom. Deixa eu só ver aqui se eu tenho um material aqui para passar para vocês. Mais uma coisa aqui, tá? Dê só um minutinho aí, tá bom? Pessoal que tiver pergunta, alguma coisa sobre o que a gente viu hoje, fique à vontade aí, tá bom? Ver se tem alguma pergunta aqui. Não, beleza. Espera um minutinho só. Deixa eu ver um material aqui a gente desenrolar mais uma coisa aqui.
Pessoal, só para a gente. Teve uma pergunta que acredito que essa tenha sido a pergunta aqui do. Acho que do Alan, né? Imagino que ele quer saber aqui, ó, qual a diferença, né, entre as densidades, certo? Então, eu tinha já preparado esse materialzinho aqui, eu vou passar isso para vocês também, né? Acho interessante aqui, né? Temos da gente. Então, densidade básica, né? Então, densidade básica é sempre uma medida de densidade aparente na madeira, né? Então, esse aqui é uma do Trujillo, né? Lá em 1990, né? Retirado do material do Trujillo, né? Pode ser determinada, então, pela relação entre a massa seca de umidade, massa anidra, né? E o volume verde, né? Ou seja, né? Pela relação com o máximo teor de umidade, né? Então, essa aqui é uma definição lá da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, de 2003. No nosso texto, tem uma descrição semelhante a essa, tá bom? Semelhante a essa. Bom, com relação à densidade aparente. Densidade aparente, definida como relação entre a massa seca, né, umidade igual a zero, né, e volume saturado em água. As relações entre massa e volume são igualmente importantes dependendo da finalidade, né? A densidade básica